Olá, meu nome é Jorge Luiz Costa, eu sou o professor responsável por essas videoaulas e pelo curso do Graph. Nessa videoaula, nós vamos ver como inserir função no Graph. Nós temos várias formas de fazer isso. Nós podemos fazer usando o menu, então entramos aqui no menu Função, submenu Inserir função. Podemos usar a tecla de atalho Insert ou Ins de algum teclado. Está aqui do lado, sempre aqui ao lado do comando no menu tem a tecla de atalho. Ou podemos ainda clicar no botão Inserir função, que está aqui, ó, inserir uma nova função. Essa forma de inserir a função, você define qual que você acha mais fácil. Eu normalmente utilizo a tecla Insert. Quando eu pressiono a tecla Insert ou uso o menu ou uso o botão na barra de ferramentas, aparece esta janela, a janela de inserir função. No primeiro campo que nós temos essa janela é o tipo de função. Então nós temos aqui 3 tipos de funções e nós vamos trabalhar com a função padrão ou a função y é igual a f de x, que é a função real. No segundo campo, nós temos a função que nós vamos inserir. Eu vou colocar uma função bem simples aqui para a gente poder ter como exemplo: x ao quadrado menos 4x mais 3. Bom, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é para a forma como nós inserimos a função. Alguns comandos ou algumas funções matemáticas, elas têm um símbolo especial no Graph. Então, por exemplo, o expoente x elevado a alguma coisa, nós vamos usar o circunflexo. Então, no caso do x ao quadrado, é x circunflexo 2. Não há necessidade de colocar um símbolo especial para o multiplicado. Então, 4 vezes x não tem necessidade. Porém, muitos softwares matemáticos utilizam como padrão o asterisco. Se eu usar também o asterisco, não há problema. Eu posso usar sem problema nenhum. Agora, várias outras funções, raiz quadrada, módulo, é necessário consultar uma tabela que tem no próprio Graph, né, um conjunto de informações a respeito disso. Ou então pode usar o help, a ajuda, ou então no meu livro, no meu guia do Graph, existem algumas funções as mais utilizadas. Bom, já que nós entramos aqui com a função, eu vou dar o OK. Depois nós voltamos para poder ver quais são esses outros parâmetros e como esses parâmetros interferem no gráfico que está sendo plotado. Dei o OK. Observe que já veio para a minha área de plotagem o gráfico daquela função. No canto direito, nós temos aqui uma legenda da função. Observe que o tipo de linha que eu estou utilizando para fazer o gráfico é o mesmo que aparece na parte de baixo da legenda, abaixo da função. Para eu alterar os parâmetros ou alterar a função, é só clicar 2 vezes na função. Então eu venho com o mouse na área de elementos, clico 2 vezes, abre-se a janela. Ou então eu posso selecionar a função e no menu Função escolher o submenu Editar. Então, novamente, aquela janela agora, em vez de inserir função, ela aparece como editar função, está aberta e eu posso alterar os parâmetros. Primeiro parâmetro que nós vamos ver, variação do argumento. O que é isso? Isso é o valor de x que eu quero que fique plotado a minha função. Então observe que nessa função que eu inseri, x ao quadrado menos 4x mais 3, eu vou pedir para que fique, usando os valores de x,
de -1 a 5. Então, aqui, variação de -1 a 5. Isso fará com que todo o resto do gráfico não seja desenhado ou plotado. Vamos verificar, ok, está aí. Agora, somente nesse intervalo que eu defini, o desenho da minha função. Vou editar novamente. Eu tenho uma próxima opção que são os extremos do meu gráfico. O que eu quero que apareça, por exemplo, no -1. Eu tenho vários símbolos, eu posso usar o símbolo aberto e no final, que é o outro extremo, símbolo fechado, por exemplo. E ficará dessa forma o desenho do meu gráfico. Eu posso ainda mudar a legenda. Quando eu não coloco nada na descrição da legenda, o Graph vai pegar a minha função e colocar lá. Isso é fácil da gente observar, é só olhar aqui, ó, a minha legenda, que é referente a essa função. Então, eu posso, em vez de aparecer ali a função f de x, eu colocar aqui, por exemplo, função 1. Dá OK. E lá, em vez de aparecer a função, está aparecendo somente aquela descrição que eu coloquei. Na área de propriedades do gráfico, eu posso colocar o estilo da linha, então vou colocar contínuo, e eu posso alterar a cor selecionando qualquer uma dessas cores. Então, por exemplo, vou pegar aqui o preto. E a largura da linha, então, ou seria a espessura. Se eu colocar um número maior, a linha fica mais grossa. Se eu coloco um valor menor, ela vai ficar mais fininha. Isso daí vai depender da sua necessidade e de como você quer trabalhar com a sua função. Tá? Como eu já disse em outro vídeo, nós podemos usar o Graph para gerar uma imagem para ilustrar um texto matemático. Então, dependendo da sua necessidade, você pode fazer as configurações. Eu posso ainda entrar com várias funções no meu programa. Então, eu vou entrar com uma segunda função aqui. Eu vou colocar agora -x mais 5. Não vou colocar variação, não vou colocar extremos, não vou colocar legenda, mas eu vou mudar a cor da linha. Eu vou deixar essa linha aqui, por exemplo, vermelho. Então eu coloco OK. Pronto, apareceu o novo gráfico dessa função junto com o da anterior. Eu posso aproveitar. Observe que do lado de cada uma das funções eu tenho um tique, né, uma marcação, um campo. Eu posso desmarcar esse campo, então a função referente a ele não será desenhada na minha área de plotagem. Então eu posso fazer com uma, ou com outra, ou com as duas. Quando eu retiro a visualização, ele também passa a não aparecer na minha legenda. Então, essa daí é a videoaula, esse conteúdo, né, de inserir as funções, mostrando aí algumas facilidades que eu tenho com o programa, podendo trabalhar com várias funções simultaneamente no mesmo plano cartesiano. Espero você na próxima videoaula. Um forte abraço.